Bom dia, esse é o Adérito Responde, seus minutinhos diários de Umbanda. Primeiro, antes de falar sobre alguma pergunta enviada, eu quero me retratar e pedir desculpas. Num dos vídeos anteriores eu falei sobre o canal do Jefferson Viscardi, aquele que tem os diálogos com os espíritos e diz que mesmo não concordando, eu indicava. Eu indiquei e falei que não concordava porque existem algumas coisas que devem estar dentro do terreiro e não sair de lá. Mas eu estava errado. Uma das minhas filhas de santo precisou de uma definição de magia e feitiço e as suas diferenças. A gente não encontrou uma que nos convencesse, nem no Eliphas Levi, nem nos livros de Crowley, nem em Mircea Eliade, nem na Blavatsky, nem nos livros do pai Rubens, ou seja, nós encontramos no diálogo com os espíritos de número 453. Ela deu uma olhada naquele vídeo, naquele diálogo com os espíritos. Lá, a Pombagira que incorporou deu uma definição, nós achamos muito satisfatória. Ela passou para mim, eu não tinha visto, ela me disse antes, ela passou para mim esse vídeo, eu fui assistir, fui dar uma olhada com mais detalhe, com mais calma e com o coração mais aberto. E quando a Pombagira incorporou, eu me arrepiei. Então sim, eu estava errado. Sim, passa-se pela câmera a energia do terreiro. E sim, eu preciso me retratar e aquilo que é feito no canal do Jefferson Viscardi, os diálogos com os espíritos e também os meus irmãos de santo que dão essas entrevistas, eles estão certos e eu estava errado, eu venho aqui para corrigir. É um material muito bom e eu peço desculpas a todos por quem se ofendeu, porque eu tive a experiência e vi, é bom, vale a pena. Primeira pergunta, será que você sabe me responder o que acontece com as doenças que os orixás retiram de nós? Irmã, tudo no universo ele mantém a mesma quantidade de matéria, seja uma matéria espiritual, porque mesmo o espírito possui algum tipo de matéria. Essa matéria do mundo natural, que é o nosso, o mundo material, e do mundo espiritual, ela se mantém na mesma proporção, que é uma lei, nada se cria, tudo se transforma. As doenças que são retiradas devem ser classificadas de algumas formas. Por exemplo, quando você cura uma gripe, os glóbulos vermelhos no seu corpo, eles destroem e consomem realmente aquele vírus da gripe. Eles se transformam dentro do próprio corpo, ele não é expulso, ele é derrotado. Diferente de um tumor, que ele é extraído e levado para algum lugar para retornar à natureza. De alguma forma ou de outra, esse elemento vai voltar para a natureza. Nós somos constituídos dos mesmos elementos que constituíram os humanos e qualquer outro tipo de substância ou de matéria no nosso planeta. Elas se misturam e formam outras pessoas, outros seres ou outras coisas. A quantidade de matéria não se altera, é sempre a mesma. No mundo espiritual também, algo sai de dentro de alguma coisa e passa a tomar forma em outro lugar. Por exemplo, os orixás que saíram de dentro de Olorum, pelo menos na visão da Umbanda Sagrada, vamos deixar bem claro, eles são Olorum exteriorizados. A partir do momento em que Olorum exteriorizou dentro da sua capacidade criativa ou criacionista, transformaram-se nos orixás quando passou de dentro para fora. E assim, os orixás, eles são matéria do próprio Deus. Não foi do nada. É a própria matéria divina. O universo, o mundo material, também é constituído de um único núcleo que fez eclodir através do Big Bang. Tudo continua sendo na mesma proporção desde o início até o fim dos tempos. No mundo espiritual também. As coisas continuam na mesma proporção, senão há um desequilíbrio. Esse é um princípio básico. Tudo aquilo que é retirado do nosso corpo se desmaterializa. Isso é algo que Chico Xavier com Valdo Vieira já fazia. Materializar e desmaterializar coisas. Alguns médiums de efeitos físicos conseguem materializar, é muito raro hoje em dia, mas conseguem materializar
algumas demandas, alguns objetos que foram oferendados contra alguém e eles se materializam. Sabe a moça do algodão? Mesmo que o Padre Quevedo diga que não existe, é um exemplo. Se é real ou não, não cabe a mim discutir. Materializa algo que não estava ali. As doenças, se não forem possíveis de serem absorvidas pelo próprio passe espiritual magnético ou misto, são retiradas. Esses são os milagres, né? É a retirada de uma doença existente no corpo físico que desaparece. Isso é desmaterializado do corpo e levado para algum lugar, obviamente. Sai dali, mas aparece em outro lugar. Em que lugar isso reaparece, para mim ainda é um mistério, mas vai para algum lugar. Nós podemos usar, por exemplo, as capacidades e os pontos de força de cada entidade. Exemplo, um Exu tranca-rua das almas, ou tranca-rua do cemitério, ou tranca-rua do Imbaré, leva essa doença ou esse tumor, essa parte do corpo que precisava ser extraída e leva para algum lugar em seu ponto de força. Essa é uma explicação, não é a explicação. Porque nós somos estudantes, não é mesmo, irmão? Se nós somos estudantes, nós estamos em busca de uma verdade, mesmo que seja pessoal, é preciso não acreditar nas verdades absolutas, porque elas não existem. Do ponto de vista desta teoria, é levado para esse lugar. De um ponto de vista geral, nós podemos dizer que essas doenças, se não puderem ser consumidas pelo próprio magnetismo enviado ou pelo próprio fluido energético enviado e assim transformado em outra coisa, precisa ser levado para algum ponto, porque a matéria é sempre a mesma e na mesma proporção desde o início dos tempos até o final dos tempos. Nada se cria, tudo se transforma. No mundo espiritual é igual. Eu acho que eu respondi, eu fui meio confuso agora porque eu tive que estudar essa pergunta, porque realmente eu não sabia. Eu sei do fato que é a doença desaparecer. Mas para onde vai essa doença? E esse foi o meu estudo. Mesmo sendo confuso, vocês me ajudam a progredir. Pergunta 2. Uma entidade que possua mais de uma linha pode descer em qualquer uma das linhas que ele queira? Por exemplo, um médium que possui seu Zé Pilintra na linha de malandro pode solicitar com que ele desça na linha de juremeiro e mesmo assim seu Zé ainda continue sendo o malandro do médium? Bom, irmão, vamos lá dividir essa pergunta, essa resposta. Vamos usar o seu exemplo do Zé Pilintra para ficar bem fácil. Existe o guia-chefe de coroa do médium, que para algumas pessoas, alguns doutrinadores, é o mesmo que chefe de coroa, é o mesmo que entidade de frente. Para mim, o guia-chefe é esta definição, o mesmo que guia de coroa, mentor ou guia de frente. Para mim, essas denominações indicam um ser espiritual, o mentor do médium, aquele que comanda desde o nascimento até o fim da vida a mediunidade, a missão mediúnica daquele médium. Então, o guia de coroa, o guia de frente ou guia-chefe, para mim é a mesma coisa, desculpa aqueles que pensam que o guia de coroa, o guia-chefe, o guia de frente são entidades diferentes. Eu tenho a minha tese, eu tenho a minha visão, eu peço realmente desculpas se eu ofendo alguém com elas, ou porque não sejam iguais, ou porque na sensação que a pessoa está tendo agora, que pensa diferente de mim, eu estou agredindo, ou batendo de frente, ou dizendo que ela está errada. Não estou falando isso, não estou fazendo isso. Eu estou expondo a minha verdade e convido a todos a abrirem os seus canais para exporem as suas verdades, porque como eu estava errado com o Jefferson Viscardi, o seu canal Diálogos com os Espíritos, eu posso estar errado também agora. Todos nós podemos estar errados. O grande lance do homem honesto, daquele que progride no seu conhecimento, é admitir que estava errado e modificar o seu jeito, a sua forma e a sua doutrina. Aquela tese que pensava ser a verdadeira e não era. Assim, o chefe de coroa, o guia-chefe do médium, o seu mentor, ele estabelece qual é a hierarquia e a ordem de trabalho dessas entidades. É função dele organizar isso. É a missão dele. Não basta seu Zé Pilintra ou médium querer vir em uma linha ou em outra. É necessário que exista autorização e exista um motivo, motivação e autorização.
Como que na prática isso pode acontecer? Da seguinte forma: o guia já incorporado percebe a aproximação de seu Zé Pilintra em uma outra linha, em que ele está afinizado para incorporar. Não vai vir na linha dos caboclos, mas baiano, Exu, malandro, ele vem em alguns lugares até mesmo como boiadeiro, mas é uma questão individual do terreiro. Percebendo o guia incorporado que Zé Pilintra se aproxima ou está presente pedindo passagem, essa entidade precisa ir até o guia-chefe solicitar autorização. Simples assim. Se o médium ainda não incorporou e sente a presença de Zé Pilintra, ele vai e pede autorização ou para o dirigente ou para o guia-chefe. Se houver autorização, incorpora-se. E se for o dirigente? Ele precisa pedir ao seu guia, chefe de coroa, a autorização para proceder dessa forma. Porque é ele que determina e não nós. Pode, desde que haja motivo e autorização, pois dentro da ordem, dentro da disciplina, é que os espíritos evoluídos conduzem a caridade, o amor ao próximo. Disciplina, ordem, respeito e hierarquia. Eu acho que eu respondi. Se não respondi, coloca mais perguntas aqui nos comentários para a gente progredir no assunto caso queira. A indicação de hoje, obviamente, é o diálogo com os espíritos número 453. Eu vou colocar o link aqui na descrição do vídeo como vocês andaram pedindo. E eu acho também que não custa nada, eu não tinha pensado dessa forma. Outra indicação é o canal do meu pai de santo, Paulo Ludogero. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ele também tem explicações sobre as linhas de trabalho, sobre o que é ser Ogã. Tem diversos vídeos muito bons lá que servem para a comunidade umbandista como um todo. Compartilhe, inscreva-se no canal, clique em gostei se gostou, clique em não gostei se não gostou, comente o que você acha, o que a gente pode melhorar, faça suas perguntas, porque esse é o canal Umbanda T7, o seu canal de Umbanda na internet. Até mais!